Se você pudesse pedir dicas de gestão do tempo para bilionários, atletas olímpicos ou presidentes de grandes companhias, você receberia as dicas deste livro. 15 Segredos das Pessoas Bem-Sucedidas sobre Gestão do Tempo, escrito por Kevin Kruse, um autor best-seller da New York Times. Escolhi as 12 melhores lições do livro para compartilhar com vocês, então vamos lá. Lição número 1. O poder dos 1440. Imagine a situação. Você tem 25 anos e tem o poder de trocar de lugar com um bilionário de 90 anos. Isso é, ele voltaria a ter 25 anos e assumiria o seu patrimônio, e em troca, você passaria a ter 90 anos e assumiria o patrimônio bilionário dele. Você faria a troca? Tenho certeza que a sua resposta é não, porque esse bilionário já está com o seu tempo contado e nenhum dinheiro no mundo pode comprar mais tempo. Por outro lado, você tem o tempo que acabou de se recusar a vender por bilhões. Se o seu tempo é tão valioso e você não o venderia nem por bilhões, por que você gasta ele como se não valesse nada? Por que é que muitos de nós tratamos o tempo como se ele fosse um recurso ilimitado? Todos sabemos que o tempo é precioso, mas como podemos começar a usar ele com sabedoria? O autor do livro tem um método interessante. Ele diz que no escritório todos queriam perguntar ou pedir alguma coisa o tempo todo. As interrupções a toda hora acabavam custando a ele muito tempo, todos os dias. Então, ele decidiu imprimir e colocar um papel na parede do escritório onde estava escrito 1440. Mas o que esse número significa? Bom, 1440 é a quantidade de minutos em um dia. O autor descobriu que enxergar o seu dia como 1440 minutos o ajuda a focar nas tarefas mais importantes. Funcionava como um lembrete, e quando as pessoas questionavam sobre o que era o papel, ele apenas explicava que estava tentando usar melhor o seu tempo. Pouco depois, as reuniões de "você tem um minutinho" praticamente acabaram. Para você, uma interrupção de 1 minuto pode não parecer muito em comparação com todo o tempo disponível em um dia, mas não importa quão curtas elas sejam. Se você somar todas as pequenas interrupções em um dia, passa a ser uma quantidade muito grande de tempo. Tempo é o seu recurso mais escasso e valioso. Depois que ele passou, não há mais o que fazer. Quando você perde dinheiro, você pode ganhar de novo, mas não tempo. Pense nisso dessa maneira. A cada dia que você acorda, R$ 1.440 são depositados na conta da sua vida. Como você investe este dinheiro vai definir o seu sucesso ou seu fracasso no futuro. As pessoas bem-sucedidas veem o tempo de uma maneira diferente e também investem seu tempo de uma maneira diferente. Quando avaliamos um investimento ou oportunidade de negócio, a primeira coisa que a maioria de nós tenta calcular é o retorno sobre cada real investido. As pessoas bem-sucedidas também fazem isso, mas não é sua primeira preocupação. A prioridade delas é pensar em quanto tempo elas vão investir naquilo. Elas criam uma análise baseada em reais por minuto e aceitam os projetos ou investimentos que têm o maior retorno baseado no tempo que vão investir. Pense em quanta importância você dá ao seu dinheiro. Trabalhando para ganhar dinheiro, fazendo planilhas de gastos e receitas, pesquisando sobre as melhores maneiras de investir, lendo sobre como ganhar mais, pensando sobre como alguém o roubaria. Você nunca deixaria sua carteira por aí. Você nunca daria seu cartão e a sua senha do banco para um desconhecido. Mas, normalmente, pensamos muito pouco sobre nosso tempo. Sempre deixamos as pessoas roubarem nosso tempo, mesmo sendo o nosso bem mais precioso. Lição número 2. Gestão do tempo não é sobre tempo, é sobre energia. Você não pode gerir o tempo. Independentemente do que fizer, amanhã você vai ter as mesmas 24 horas que teve hoje. Quando as pessoas falam sobre gestão do tempo, o que elas realmente querem é mais energia e não mais tempo. Gestão do tempo não é sobre gerir o tempo, mas sim energia. Não acredita em mim? Então responda essas perguntas. Já aconteceu de você estar lendo um livro e notar que estava lendo a mesma frase mais de uma vez? Você fica com sono 1 ou 2 horas depois do almoço? Qual a sua produtividade nesse horário?
Já aconteceu de você estar fazendo uma tarefa e notar que ficou olhando para o nada por vários minutos? Você já dormiu na sua mesa do escritório ou em uma reunião? Se você disse sim para a maioria dessas perguntas, então você concorda que a coisa mais importante é a energia e não o tempo. Você precisa gerenciar sua energia para que ela dure mais ao longo do dia. Você não quer ser produtivo apenas por 2 horas de manhã e não render nada durante a tarde. Mas o que fazer então? Como manter mais energia ao longo do dia? Como passar a ser produtivo por 80% do tempo em vez de ser produtivo em apenas 20%? Tenho várias dicas para isso, mas uma das mais simples é: faça mais pausas durante o dia. Deixa eu te contar uma história de um dos meus amigos para você entender o quão poderosas as pausas são. Meu amigo é um boxeador amador e ele adorava treinar, mas ele dizia: eu odiava o final do treino. Depois de 90 minutos de treino, o treinador nos separava em duplas e fazia a gente competir um contra o outro em uma air bike por 3 minutos. Caso você não saiba, uma air bike é assim. Ela envolve quase todos os grandes grupos musculares do seu corpo. Se você fizer esse aparelho por apenas 3 minutos intensamente, você vai sentir tanta dor nas suas pernas e no seu corpo que você mal vai conseguir respirar, quem dirá andar. Você só vai querer ficar deitado. Mas voltando para a história do meu amigo e a disputa do final do treino, as regras do duelo de airbike eram simples. Os membros de cada dupla competiam um com o outro por 3 minutos. Quem queimasse mais calorias nesse tempo ganharia e os perdedores teriam que fazer 20 flexões quando o tempo acabasse. Meu amigo diz que no começo ele perdia quase todas as vezes e era um dos que tinham o pior desempenho. Em média, ele conseguia queimar 40 calorias, enquanto a média geral era de 55. Ele dizia que eu odiava tanto porque doía muito e eu perdia o tempo todo, principalmente porque estava fora de forma, e os outros caras estavam em forma, eram maiores e bem fortes. Apesar disso, depois de apenas alguns treinos, ele disse: achei um jeito de aumentar meu gasto de calorias de 40 para 66 e ganhar de quase todo mundo. E depois de mais outros treinos, aumentei esse resultado para 72 calorias. Nessa hora, ninguém acreditou e eles até vieram conferir o marcador para ter certeza que eu não estava mentindo. Então, como ele fez? Como ele passou de 40 para 72 calorias? Obviamente, ele não ficou mais forte e nem ganhou muita massa muscular em poucos dias. O segredo foi que ele fez mais pausas e distribuiu a energia igualmente durante os 3 minutos. Ele disse: no começo eu apenas pedalava sem parar por 3 minutos, assim como todo mundo. Mas eu percebi que no primeiro minuto eu ia muito bem, mas os 2 últimos eram péssimos. Então, ele decidiu dividir essa grande tarefa em tarefas menores. Na minha cabeça, eu dividi essa sessão de 3 minutos em 6 períodos de 30 segundos cada. Em cada período, eu me esforçava por 25 segundos e descansava por 5 segundos. E em cada um deles, eu estabeleci a meta de queimar 11 calorias. E essa foi a grande virada para ele. O motivo pelo qual isso funcionou tão bem foi que, 1. Ele fez pausas que ajudaram ele a distribuir a energia ao longo de um período maior. Distribuir e manter a energia é importante. Muitos de nós não conseguimos fazer isso, e é por isso que somos produtivos apenas por algumas horas e depois a nossa produtividade vai ladeira abaixo. Tony Schwartz, o fundador da The Energy Project, que em português significa Projeto Energia, diz que nós normalmente passamos de foco e energia completos para fadiga fisiológica a cada 90 minutos. Nosso corpo nos manda sinais para descansar e renovar as forças, mas nós usamos café, energéticos e açúcar para passar por cima desses sinais. Ele ainda sugere que precisamos fazer pequenas pausas ao longo do dia para beber água, andar ou mesmo fazer um lanchinho saudável. 2. Ele dividiu a tarefa. De repente, não era mais uma grande assustadora tarefa, eram 6 tarefinhas com um descanso no final. Psicologicamente, se tornou mais fácil. 3. Ele estabeleceu objetivos para cada tarefa. Ele sabia que, para atingir o sucesso, precisava queimar apenas 11 calorias e não pensar em mais nada. E se ele apenas fizesse isso, ficaria tudo bem. 4. Ele fez o tempo trabalhar para ele, não contra ele. O que eu quero dizer é que quando você tem que fazer uma sessão longa e seu corpo dói muito, você só quer que acabe logo porque está doendo.
você fica olhando para o relógio e pensando se está acabando para poder parar e descansar. Por outro lado, quando você tem uma sessão pequena, com uma pausa e uma meta estabelecida, você não quer que o tempo acabe antes de atingir a sua meta. Você quer que cada segundo dure um pouquinho mais para que você possa alcançar seu objetivo. Você troca o foco para o seu objetivo, em vez de focar na dor e em quando é que aquilo vai acabar. Ainda que seja um exemplo de um atleta, acredito que haja várias similaridades entre uma sessão de 3 minutos em uma airbike e os nossos dias. Em ambos os casos, queremos fazer mais. Em ambos, queremos que nossa energia dure mais. E, por fim, em ambos, queremos ganhar. E é por isso que penso que os fundamentos que funcionaram para o meu amigo vão funcionar para você se conseguir aplicá-los no seu dia a dia. Como eu sei disso? Bom, eu uso essa técnica há anos. O nome dela é Técnica Pomodoro. Se você já ouviu falar na técnica Pomodoro, então você já notou que os fundamentos são basicamente os mesmos. Com essa técnica, você coloca um timer de 25 minutos e vai fazer uma única tarefa sem desviar o foco até o final do tempo. E então, faz uma pausa de 5 minutos. A cada 4 ciclos, você faz uma pausa maior de 30 minutos. E então, repete o processo. Eu tenho um vídeo no canal explicando a técnica Pomodoro e, para não me alongar, vou deixar o link na descrição aqui embaixo. A lição número 2 é: preste atenção na sua energia, a mantenha fazendo mais pausas ao longo do dia. Além disso, você também precisa analisar sua vida para descobrir o que está drenando sua energia e te desacelerando. Por exemplo, dormir pouco é um fator importante para muitas pessoas, enquanto para outras é a falta de exercícios ou de comidas saudáveis. Lição número 3. Identifique a sua tarefa mais importante e faça ela assim que começar o dia. Pessoas bem-sucedidas focam em seus objetivos principais pela manhã, quando estão completamente despertas e dispostas. A cada dia, eles se concentram mais em fazer completa ou parcialmente as suas tarefas mais importantes antes de ir para as outras atividades. Muitos presidentes de grandes empresas confirmam que o cérebro funciona em sua capacidade total durante as 2 primeiras horas da manhã. Lidar com o que é mais importante logo de manhã também vai te deixar tranquilo para encarar os problemas que surgirem ao longo do dia. Uma das reclamações mais comuns que ouço é: minha tarefa mais importante é grande demais e não sei nem como começar ou o que fazer primeiro. Então prefiro enrolar em vez de tentar resolver. Bom, não importa o quão grande ou complicado o objetivo seja, você pode dividir e trabalhar nele por pelo menos 5 minutos todos os dias. Por exemplo, imagine que você quer investir seu dinheiro em um imóvel. O que você precisa fazer para dividir essa tarefa? Bom, deixa eu te ajudar com algumas perguntas. Qual é a primeira coisa que precisa para comprar um imóvel? Você responderia: a primeira coisa que eu provavelmente preciso é encontrar um bom corretor de imóveis. Muito bem, e qual a primeira coisa que você pode fazer para encontrar um corretor de imóveis? Resposta: há várias maneiras, mas uma das mais simples é fazer uma postagem no seu Facebook pedindo recomendações de corretores aos seus amigos. Quanto tempo você acha que demora para escrever essa postagem? Provavelmente 5 minutos. E pronto! Você está um passo mais perto de alcançar o seu objetivo. Então, se você tem um objetivo e não sabe como quebrá-lo em objetivos menores, pergunte a você mesmo: qual a primeira coisa que eu posso fazer ainda hoje? E faça disso a primeira coisa do seu dia. Lembre-se, pessoas bem-sucedidas focam nos seus objetivos mais importantes antes de fazer qualquer outra coisa. Existe outra técnica que é bem similar ao que eu descrevi, mas essa não está no livro. O nome da técnica, se não me engano, é 1-90-90. Você escolhe uma área da sua vida que quer melhorar e trabalha nela todos os próximos 90 dias, durante os primeiros 90 minutos de cada dia. Isso foi um grande divisor de águas para mim. Por exemplo, em toda a minha vida, perder peso e estar em forma sempre foram grandes desafios. Ainda que isso seja um objetivo que considero importante, eu nunca conseguia chegar lá. Quando eu olhei para a organização do meu dia, notei que estava fazendo exercícios apenas no final do dia, depois do trabalho. E você provavelmente sabe como é difícil se exercitar depois de um dia corrido no trabalho, não é mesmo? Algumas vezes, mesmo que tenha tempo, você está sem nenhuma força de
vontade, só quer deitar e se fingir de morto, torcendo para que ninguém fale com você pelo resto do dia. Então, eu decidi mudar as coisas. Passei a dedicar os primeiros 90 minutos de cada dia para mim mesmo, para minha saúde mental e física, usando os primeiros 60 minutos para fazer exercícios e os outros 30 com meditação. Estou no meio do caminho e já tive resultados excelentes. E ainda percebi que quando meu corpo e minha mente estão bem, o resto do dia se torna mais fácil. Eu tendo a comer comidas saudáveis, fico com a cabeça no lugar. Os problemas no trabalho não me irritam. Eu cometo menos erros e me sinto muito bem. Não estou dizendo para você fazer exatamente a mesma coisa, só estava dando um exemplo, mas você pode aplicar essa mesma técnica em outras áreas da sua vida, como, por exemplo, trabalhar em um projeto pessoal antes de ir para seu emprego normal. Por que dar as melhores horas do seu dia para outra pessoa, quando você pode usar elas para você mesmo? A maioria de nós cuida das outras pessoas e de todas as tarefas, só deixando para nós mesmos o tempo que sobrar, e só quando sobrar. Recebemos o salário e distribuímos ele para todo mundo e não guardamos nada para nós mesmos. Você não acha que é hora de se colocar em primeiro lugar? Você é uma das pessoas mais importantes da sua vida. Se não tomar conta de si mesmo, quem vai fazer isso por você? Alguns de vocês podem achar que vão ser muito egoístas pensando assim, mas eu acho que se tornar egoísta acaba levando a ser mais generoso. Para você entender melhor, se você se coloca em primeiro lugar e se exercita, você vai se sentir bem. E quando você se sente bem e está confiante, você vai trabalhar melhor. E quando você trabalha melhor, você não chega em casa exausto, o que significa que você pode passar mais tempo de qualidade com os seus filhos. Se você não se colocasse em primeiro lugar, você provavelmente chegaria em casa exausto e gastaria alguns poucos minutos com os pequenos e o resto da noite cochilando no sofá. O mesmo princípio pode ser aplicado às suas finanças. Quando você se paga primeiro, significa que você está melhor preparado financeiramente para cuidar dos seus entes queridos e ajudar um parente ou um amigo que está com dificuldades financeiras. Nada disso aconteceria se você não se colocasse em primeiro lugar. A lição número 3 é: encontre o que mais importa e trabalhe nisso nas 2 primeiras horas do seu dia. Lição número 4. Chega de lista de tarefas. De acordo com o autor, algumas pesquisas mostram que mais de 40% das tarefas das nossas listas nunca são feitas. Mas, apesar disso, elas são usadas o tempo todo em muitas empresas e por muitos empreendedores. Mas, e as pessoas bem-sucedidas? Você realmente acha que milionários e bilionários andam por aí com uma listinha de tarefas? Você realmente acha que Bill Gates ou Warren Buffett escrevem uma longa e complicada lista com o que precisam fazer e carregam ela por aí o dia todo? Pense no seu caso. Se você escrever longas listas do que precisa fazer todos os dias, qual é a sua taxa de sucesso? Nunca aconteceu com você de haver alguma tarefa nessas listas que você não conseguiu fazer, depois de dias ou até meses e você ainda não fez? De acordo com o autor, o problema com as listas de tarefas é que elas frequentemente nos confundem. Fica difícil dizer o que é urgente e o que é realmente importante. O autor diz que listas de tarefas causam estresse desnecessário, te deixando ansioso, diminuindo sua produtividade, prejudicando seu sono e sua saúde. Ainda que essas listas funcionem bem como lembretes, elas também se tornam um fardo durante o dia. Elas se tornam intimidadoras, vão te fazer evitar certas tarefas, procrastinar e então não fazer o que você deveria ter feito. Para resolver esse problema, o autor recomenda o uso de agendas em vez de listas. As pessoas muito bem-sucedidas não possuem uma lista de tarefas, mas sim uma agenda detalhada. Então, use uma agenda e organize o seu dia em blocos de tempo de pelo menos 15 minutos. De acordo com o autor, simplesmente acrescentar tarefas na sua agenda em vez de escrevê-las em uma lista de tarefas vai aliviar sua mente, reduzir o estresse e aumentar seu desempenho cognitivo. Separe tempo para tudo que é importante para você. Decidir quais tarefas merecem de fato um espaço na sua agenda ajudam você a não desperdiçar seu tempo. Por exemplo, se você realmente valoriza ser saudável e decidiu que seu objetivo principal é malhar todos os dias nos primeiros 30 minutos da manhã, você não anota isso em uma lista de tarefas. Você separa o primeiro horário em sua agenda para realizar essa tarefa.
e programe como um compromisso recorrente. Se você valoriza a comunicação com os clientes como uma estratégia de negócios e tem como objetivo conversar com pelo menos 2 clientes por dia, programe um compromisso diário para ligar para os clientes. Lição número 5. Como sair do trabalho às 6 da tarde sem culpa. Como é que as pessoas mais requisitadas do mundo sempre parecem calmas, nunca parecem estressadas e estão sempre presentes de fato no que fazem? Como o ex-presidente George Bush conseguia ler 95 livros em um ano na mesma época em que era presidente dos Estados Unidos? Como é que Richard Branson, fundador do Virgin Group, tinha mais de 400 empresas em seu conglomerado e ainda assim sempre estava descansado em sua ilha particular ou quebrando algum recorde mundial em uma aventura? Eu sei, você provavelmente está se perguntando como eles conseguem, certo? Você não consegue nem terminar seu trabalho a tempo de ir para a academia ou chegar em casa antes do jantar, mas George Bush conseguia ler 95 livros por ano mesmo liderando um dos mais poderosos países do mundo. Bom, aqui está o segredo, e eu odeio usar a palavra segredo aqui, porque é uma ideia muito simples. O trabalho nunca acaba, você sempre terá algo para fazer. Andy Grove, o autor de um livro chamado High Output Management, que em português significa gerenciamento de alta produtividade, explica de um jeito simples. Meu dia acaba quando estou cansado e pronto para ir para casa, não quando acabei todo o trabalho. O trabalho não acaba. Assim como uma dona de casa, o trabalho de um gestor nunca acaba. Sempre tem algo para ser feito, algo a mais que deveria ser feito, algo a mais que poderia ser feito. Pessoas muito bem-sucedidas não apenas gastam hora atrás de hora tentando eliminar algum item de sua lista de tarefas. Ao invés disso, eles pensam em suas prioridades, programam o tempo disponível para cada uma delas e fim. Essa é uma das ideias mais simples, mas se você realmente enraizar essa ideia, vai mudar drasticamente a sua vida. Então, a lição número 5 é: aceite o fato de que sempre vai haver mais para fazer e que mais pode ser feito. Saia do trabalho no final do expediente, faça aquilo que você gosta. Passe tempo com sua família, leia um livro, etc. Essa, pessoalmente, é uma das áreas em que preciso me esforçar mais, porque eu sou um workaholic e frequentemente me vejo tentando acabar com o máximo de tarefas possível da minha lista de tarefas para que sobre menos para amanhã. Mas amanhã, magicamente, sempre aparecem muitas outras. Lição número 6. Não! A palavra mágica que pode trazer muito tempo livre. Warren Buffett uma vez disse: a diferença entre as pessoas bem-sucedidas e as pessoas muito bem-sucedidas é que as muito bem-sucedidas dizem não para quase tudo. Dizer sim para alguma coisa é equivalente a dizer não para outra coisa. Cada sim para uma coisa é um não para outra coisa. Lembro de ter concordado uma vez em ir a uma reunião, mesmo que não fosse muito produtivo estar nela. Eu disse sim, porque verifiquei em minha agenda e tinha tempo livre, e a reunião era em quase um mês, então não vi muito problema em dizer sim. Mas no dia da reunião a minha filha passou mal e também surgiram outros problemas pessoais que precisavam ser resolvidos naquela hora. Mas eu não podia cancelar a reunião, porque em primeiro lugar eu havia prometido e em segundo lugar a pessoa tinha viajado até mim apenas para essa reunião. Cancelar não era uma opção, então tive que ir mesmo que naquele dia eu não quisesse estar lá. A moral da história é a seguinte: ainda que sua agenda pareça vazia agora, não significa que você deve dizer sim, porque quando chega a hora, seus filhos vão passar mal, seu carro vai quebrar, seu cachorro vai ficar doente, o computador vai parar de funcionar. Você já entendeu? Aquele sim te prendeu. Vou te dar um bom macete para pensar em quando você deve dizer sim. Caso o pedido não seja digno de um "mas é claro", então ele é digno de um não. Outro problema de dizer sim é que a maioria do tempo não pensamos em quanto tempo vai levar. Achamos que é apenas um pedido bobo, mas um pedido bobo se torna 2. Logo mais, um pedido grande aparece e você se vê gastando metade do dia naquele pedido bobo. Lembre-se que, de longe, até mesmo um elefante parece pequeno. Infelizmente, muitas coisas pequenas se tornam grandes quando vistas de perto. Então, guarde o seu sim para aquilo que realmente importa.
E nunca se esqueça de que um simples não é suficiente. Você não deve nada a ninguém para dizer mais do que isso. Ou, colocando de uma maneira diferente, você não precisa explicar para ninguém por que você disse não. Lição número 7. Dê temas aos seus dias. Jack Dorsey é o cofundador do Twitter e o fundador e presidente da Square. Por algum tempo, Dorsey trabalhou por tempo integral em ambas as empresas, 16 horas por dia, 8 para cada uma. Em uma entrevista em 2011, explicou como tematizar os seus dias o ajudou e muito. Tematizar simplesmente significa focar em um tipo de atividade em cada dia e nada mais. Por exemplo, na segunda-feira, em ambas as empresas, ele focava em gerenciar e tocar a empresa. Na quarta-feira, o foco era em marketing e comunicação. A quinta-feira era focada em desenvolvimento e parcerias. Na sexta-feira, o foco era na cultura organizacional e no recrutamento. O sábado era reservado para a sua folga e o domingo para reflexão, feedback, estratégia e para se preparar para a próxima semana. Eu mesmo experimentei e é incrível ver quanto você consegue fazer quando você tematiza os seus dias. Ainda que você atribua esses temas, você será interrompido o tempo todo, mas a maior contribuição é saber que por exemplo, uma terça-feira e que terça-feira é o dia do produto. E então, torna mais fácil ignorar as interrupções e focar no produto. Lição número 8. 3 perguntas que vão te economizar muito tempo. Deixe-me apresentar o Ricardo. Ele era um programador que trabalhava rápido e praticamente sem erros, o que rendeu o título de melhor programador da empresa. Ele era um empregado modelo, com seus 40 e poucos anos. Ricardo começava às 8 e enviava um relatório do seu trabalho para o seu chefe antes de sair às 6. Mas se você visse ele trabalhando durante todo o dia, veria como ele usava seu tempo de verdade. Em um dia típico, Ricardo ficaria lendo Reddit e assistindo a vídeos no YouTube das 8 ao meio-dia, quando saía para seu almoço de 2 horas. Voltando para a empresa, às 2, ele gastava as próximas 3 horas e meia no eBay, Facebook, LinkedIn e em outras redes sociais. Às 5:30, ele enviava o relatório para o seu chefe e se preparava para ir para casa, sem sequer escrever uma única linha de código. E no dia seguinte o processo se repete. Como é que o Ricardo é a estrela da empresa e ainda assim fica enrolando o dia inteiro? No final das contas, ele era muito esperto. Em vez de perguntar como é que eu vou fazer isso, ele se perguntou como é que isso pode ser feito. Então, ele terceirizou sua tarefa, na verdade, seu emprego, para uma empresa em Shenyang, na China. O salário de Ricardo era de R$20 mil por mês, mas ele encontrou essa empresa na China que fazia a mesma coisa por R$5 mil por mês. Durante muito tempo, seus chefes o elogiaram e ficaram impressionados com sua produtividade e qualidade do seu trabalho, enquanto ele ficava na internet o dia inteiro. Até que um dia a empresa identificou um acesso em um servidor de um endereço chinês e acharam que era um ataque de hackers. E foi quando descobriram o esquema brilhante do Ricardo. Eles não gostaram do que ele fez e o demitiram. O autor disse: "Eu fosse o presidente, eu teria dobrado o salário do Ricardo e o promovido. Assim, ele poderia ter terceirizado todo o trabalho de desenvolvimento e economizado milhões de dólares para a empresa." Ainda que o Ricardo tenha sido demitido por quebrar as regras da empresa, podemos aprender a partir da sua abordagem para resolver o que precisa ser resolvido. Como? Bom, precisamos pensar em 3 grandes questões. Questão 1. Deixe de fazer. Quando você estiver fazendo alguma tarefa, pare e se questione quão importante é isso para mim ou para a empresa. O que vai acontecer se eu simplesmente deixar de fazer? Você ficaria surpreso ao saber quanto tempo você está gastando com atividades que não fazem muito sentido. Há muitas tarefas que podem ser abandonadas. Identificar as coisas que você não deveria fazer e não fazer é tão importante quanto identificar as coisas que você deve fazer. Questão 2. Delegue. Se pergunte: eu sou a única pessoa que consegue fazer essa tarefa? Quem mais dentro ou fora da empresa consegue fazer essa mesma coisa? Uma das principais habilidades que qualquer empreendedor precisa é aprender a delegar.
É um processo doloroso porque no começo muitos empreendedores pensam que eles são os únicos que conseguem fazer o trabalho do jeito certo e com alta qualidade. Você deve se esforçar para delegar as tarefas, especialmente se você não gosta dessa tarefa ou não é bom em fazê-la. Questão 3. Automatize. Pergunte como o mesmo resultado pode ser atingido, mas com um processo mais rápido. Essa questão é sobre criar um processo ou um sistema que faça o resultado acontecer sozinho ou com um esforço mínimo. Lição número 9. Siga a regra dos 80/20. Assim como você, também estou tentando encontrar as melhores rotinas e táticas que me ajudam a ser mais produtivo durante o dia. Por exemplo, notei que quando eu durmo bem, o dia seguinte corre praticamente sem falhas. Eu faço tudo certo. Me exercito, medito, sou mais produtivo e enfrento o dia com muito mais confiança. E para dormir bem, preciso ter uma rotina antes de ir para a cama. Para mim, uma boa rotina significa parar de trabalhar pelo menos 90 minutos antes de deitar e ir para a cama sempre na mesma hora. Então, em vez de focar em dicas e estratégias para ser mais produtivo, eu apenas sigo algumas regras antes de ir dormir. Sei que se eu seguir esses passos antes de dormir, o próximo dia vai ser ótimo. Apenas focando em uma pequena atividade, consigo influenciar todo o meu dia seguinte. A regra dos 80/20 é sobre isso, focar em atividades-chave que trazem os maiores resultados. É sobre identificar as atividades que são os 20% e trazem 80% dos resultados, e fazer esses 20% excepcionalmente bem. As atividades que não fazem parte desse grupo podem ser ignoradas ou terceirizadas. Essa regra é como procurar por atalhos na vida. Se você entende de verdade o poder da regra dos 80/20, você vai fazer menos e, ao mesmo tempo, melhorar seus resultados. Aqui no canal também tem um vídeo sobre isso, então não vou entrar em muitos detalhes. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Lição número 10. Como limpar sua caixa de entrada e focar no trabalho produtivo. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Global McKinsey, em média, pessoas que trabalham em escritório gastam 2,6 horas por dia lendo e respondendo e-mails, o que corresponde a 33% de uma jornada semanal de 40 horas. Claramente, as pessoas mandam muitos e-mails no trabalho e, como é a forma dominante de comunicação profissional, é difícil ignorar, mas você pode fazer a sua parte. Tanto e-mails quanto redes sociais liberam dopamina cada vez que uma notificação aparece, o que é viciante. A maioria das vezes a notificação não é importante, mas vez ou outra, ding ding ding, olha só, um artigo interessante. Ou olha, alguém tem uma dúvida que eu consigo solucionar em apenas 5 minutos. Como eu sou prestativo e produtivo. Isso faz voltarmos novamente para a nossa caixa de entradas. E de novo, e de novo, e de novo. Vou te dar 6 dicas para que você gerencie melhor a sua caixa de entrada. 1. Descadastre-se de newsletters. Por favor, você realmente precisa receber notícias de todos esses sites de moda? Todas essas ofertas do dia que aparecem tão atraentes? Essas manchetes de notícias não são apenas para ganhar seu clique. Eles estão tentando entrar na sua mente, mas não conseguem se não estiverem na sua caixa de entrada. Entre no seu e-mail e procure por descadastrar ou unsubscribe e clique em cada um deles para se descadastrar e para parar de receber tanta coisa desnecessária. 2. Desligue as notificações de e-mails. E-mails não são uma forma urgente de comunicação, especialmente quando cada um de nós recebe 50 a 500 e-mails por dia. É um pecado receber tantas notificações. Elas interrompem sua concentração, seu trabalho e sua habilidade de ser produtivo em reuniões e conversas. Não importa se você tem uma notificação de áudio ou se o seu telefone vibra, ou mesmo se uma janelinha sobe com uma notificação que você recebeu. Desative isso agora mesmo. 3. Veja seus e-mails apenas 3 vezes ao dia, usando o sistema 3210. Agende 3 momentos ao dia para ver seus e-mails, manhã, tarde, noite. Programe um timer para 21 minutos e tente zerar sua caixa de entrada neste tempo. Faça como um jogo. 21 minutos não são suficientes para zerar uma caixa de entrada, mas isso é intencional, pois assim você vai ficar focado.
Suas respostas vão ser objetivas e você não vai entrar no mundo mágico de distrações da internet clicando nos links desnecessários. Imediatamente atribua uma das 4 ações quando abrir um e-mail. Responder imediatamente, delegar, adiar ou deletar. Você também pode arquivar, caso não queira deletar. 4. Escreva e-mails curtos, muito curtos. Aprenda que ser direto não é ser rude. É, de fato, um sinal de respeito pelo tempo de quem está recebendo seu e-mail, além do seu próprio tempo, é claro. Existe até um movimento que sugere que consideremos e-mails similares a mensagens de texto de celulares, breves e objetivas. 5. Use o assunto para indicar a ação esperada. Um título ou assunto de e-mail ideal não apenas indica o assunto que está sendo tratado, mas também a ação esperada do leitor. Isso auxilia quem quer que o receba a entender e lidar com o seu e-mail em menos tempo. Em contrapartida, eles vão aprender a utilidade dessa ferramenta e fazer o mesmo por você. 6. Pense 2 vezes antes de encaminhar ou enviar um e-mail com cópia. Rotineiramente, encaminhamos ou copiamos um recipiente em um e-mail para manter as pessoas informadas, mas, na verdade, estamos atrapalhando, mantendo tanto a nossa caixa de entrada quanto a de quem recebe sempre cheias. Lembre-se, para cada e-mail que você encaminha e para cada cópia que você envia, você provavelmente vai receber uma resposta no seu próprio e-mail. Se você mandar menos e-mails, também receberá menos e-mails. Lição número 11. A ferramenta secreta da produtividade de Richard Branson. Richard Branson é o fundador do Virgin Group. Quando este livro foi escrito, Branson tinha uma fortuna estimada em 4,8 bilhões de dólares. De acordo com Branson, a coisa mais importante é sempre carregar um pequeno caderno no bolso. Nas próprias palavras dele, traduzidas do inglês, eu nunca conseguiria ter erguido a Virgin Group para o tamanho que ela tem sem esses pequenos pedaços de papel. Manter todas essas ideias fugazes, pensamentos breves e coisas a se lembrar na cabeça contribuem para a fadiga. Existe uma maneira de clarear a mente. Então, o conselho do autor é simplesmente sempre carregar um caderno com você. Talvez as fundações do seu império estarão escritas nessas páginas. Lição número 12. Reuniões são sempre o último recurso. De acordo com muitas pesquisas no mundo corporativo, a maioria das reuniões são perda de tempo. Apesar disso, muitas empresas fazem reuniões todos os dias. No livro, o autor elenca alguns motivos para que você entenda por que reuniões são ruins. 1. A maioria das reuniões atrasa. 2. A maioria das pessoas presentes na reunião não deveriam estar ali. 3. A maioria do tempo de reuniões é gasto com assuntos triviais. 4. As pessoas erradas dominam as reuniões. Frequentemente, aqueles que gastam a maior parte do tempo das reuniões são pessoas com excesso de confiança, extrovertidos que querem atenção e não necessariamente possuem algo a acrescentar na discussão. Portanto, o autor recomenda não agendar ou ir a reuniões a menos que todas as outras formas de comunicação falhem. Se você precisa fazer uma reunião, saiba que as pessoas muito bem-sucedidas sabem que as reuniões eficazes começam com as pautas objetivas distribuídas previamente.